Pode aplaudir o nome de Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Obrigado ao Ministério de Louvor do Hora Jovem. Deus abençoe vocês. Uma alegria, um privilégio poder estar aqui. Obrigado, pastor Lázaro, pelo convite e poder fazer parte aí a lista dos pregadores do legado, né? Uma responsabilidade. Quero dividir com você a palavra de Deus, sem fugir do tema. Apesar de estarmos já com a hora um pouquinho avançada, quero terminar dentro do tempo. Passar para você, pastor Lázaro, no final, fazer o encerramento. Temos ouvido o pastor Fabiano aqui. Tem sido uma bênção para as nossas vidas. Talvez você não veio nem um dia, mas esse é o tema do congresso. Talvez você já saiba o que significa a palavra, já saiba o que significa trabalhar para construir uma geração mais saudável. É um legado importante e que exige muito esforço e dedicação. Querendo ou não, é intrínseco, já é dentro de nós. Queremos deixar algo de bom para gerações futuras, para os nossos filhos, para a nossa casa, para o entorno que vivemos. Mas há vários tipos de legados. Há legados que são deixados por aqueles que beneficiam a humanidade e constroem estruturas físicas importantes e necessárias. O que dizer dos legados que nos deixaram, como as pontes que foram construídas ao longo dos anos, dos tempos, dando-nos acesso a tantos lugares remotos onde não tínhamos como ir, como chegar, ou então facilitou demais o acesso. Pontes, túneis, caminhos abertos, usinas, conservatórios, museus, poços artesanais, universidades, bibliotecas, edifícios, monumentos artísticos. Quantas pessoas que trabalharam e deixaram essas coisas para nós e nos deixaram esse legado de coisas que foram construídas para o nosso benefício. Também existem legados que são frutos das invenções, que são frutos de descobertas, investigações nas mais diversas áreas da ciência e da tecnologia. E muitos desses legados são grandes benefícios que nós estamos desfrutando hoje e que gerações ainda futuras irão desfrutar. O que seria de nós sem energia elétrica? Quem dá graças a Deus pela energia elétrica aqui, meu irmão? Quer ver todo mundo vibrar? Quem dá graças a Deus pela internet? Aí, ó, pelo Wi-Fi, principalmente com a senha liberada. E essas coisas chegaram na vida da gente, tantas outras coisas que a gente poderia numerar. Mas qual é a ideia do legado? Porque a história vai nos mostrar que também há pessoas que deixaram legados sem sequer terem construído um edifício, sem sequer terem construído uma ponte, uma parede. Não fizeram esse tipo de construção, nem participaram em investigações ou invenções impressionantes e mirabolantes aos nossos olhos. Pareciam até pessoas ainda muito anônimas e que viveram no anonimato de verdade. Então, se a gente para pensar nesse tipo de legado também, então é uma prova de que todos nós de verdade podemos impactar a vida de alguém. Todos nós. E de fato, todos nós impactamos a vida de alguém, seja positivamente ou negativamente. Todos nós impactamos a vida de alguém. Então isso é uma prova de que se a gente impacta a vida de alguns ou de muitos durante a nossa vida, durante o tempo que passamos nessa terra, não depende então de recursos financeiros, não depende também de recursos acadêmicos. Legado então não é só uma herança. Legado não é só um testamento. Legado não se trata só de bens ou recursos que nos foram deixados à disposição ou que serão entregues para as outras gerações. Mas legado tem a ver também com relações. Legado tem a ver com relações mútuas e dinâmicas, nas quais a gente transmite vida, a gente transmite valores, atitudes, com o propósito de transformar vidas. Isso é legado. A Bíblia então enumera muitas pessoas como fontes de inspiração para todos nós que vamos deixar um legado.
para as próximas gerações. E aqui a palavra serve para todos, independente da idade. São pessoas como nós, mas que planejaram viver tendo como base a verdade, tendo como base a palavra e como parâmetros os valores e princípios saudáveis para transmitir a outros. E uma dessas pessoas que a gente poderia destacar foi um homem chamado Davi. Pastor, o senhor gosta de falar de Davi? Eu gosto de falar de Davi. Eu aprendo com Davi, tem muita coisa em comum com Davi. Ele nos ensina tanto e nos deixou muitos legados importantes. Um escritor chamado Brian Dodge, um especialista em liderança, ele recorre ao livro de Crônicas, lá no capítulo 28 e no capítulo 29, onde o rei Davi, já no término da sua carreira, já próximo da morte, ele olha para o seu filho Salomão, o futuro rei, e Davi diz assim: e tu, meu filho Salomão. E agora então ele começa a descrever um belo modelo de legado para a próxima geração, que eu quero resumir para a gente nesta noite. E com os textos que vão vir a seguir, de 1 Crônicas 28, a partir do verso 9, quando ele aponta para Salomão e diz: e tu, meu filho Salomão, ele começa essa lista. Eu quero dizer, em primeiro lugar, você deixa um legado quando você pratica o discipulado. Você deixa um legado quando você pratica o discipulado. Em 1 Crônicas 28, 9, Davi diz: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Isso significa contar aos outros sobre quem Deus é, o que Ele fez por você, falar da sua bondade, falar da sua fidelidade. E não é uma mensagem só para nós, pais, ou os mais velhos, mas para todos nós que estamos aqui nesta noite, grandes e pequenos, adultos, jovens, adolescentes. É para nós, é urgente, é necessário que pratiquemos isso desde já. Você deixa um legado quando você pratica o discipulado. E eu pergunto, com quem você tem repartido o que você já recebeu? Com quem você tem repartido o que já recebeu? Com quantas pessoas você está transmitindo o amor de Deus? Quantas pessoas sabem quem é Deus através do que você contou, através da sua vida, através da sua história? Quantas pessoas você está cuidando? Quantas pessoas você está alimentando, nutrindo com a mensagem das boas notícias? Porque nós somos embaixadores do reino. Nós somos mensageiros das boas notícias. Nós recebemos esse comissionamento de Jesus. E a gente vai praticando legado, a gente vai deixando legado quando a gente pratica essa forma de amar as pessoas, falando sobre Deus, falando quem Ele é. Em segundo lugar, você deixa um legado quando você incentiva outras pessoas. A geração onde você está inserido hoje está morrendo por falta de gente que as inspire. Tem muita gente perdida, tem muita gente sem direção. Davi disse no versículo 10: olha pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. O chamado não mudou. O chamado não mudou. O Senhor te escolheu. Vou dizer de novo para a IBN Cristo Rei nessa noite: o Senhor te chamou, o Senhor te nomeou, o Senhor te vocacionou, o Senhor te comissionou, te deu dons, te deu talentos, te deu habilidades. E eu preciso dizer para você: construa a sua vida incentivando também a outros. A gente deixa legado quando a gente incentiva os outros. Paulo vai dizer aos Coríntios que agora nós somos o santuário de Deus,
e Ele habita em nós. Quando Davi estava falando para Salomão: olha, escolheu você, Salomão, para edificar uma casa para o santuário, esforça-te e faz a obra. Agora nós somos esse santuário, agora nós somos esse tabernáculo do Deus vivo. Então, meu irmão, se esforce, jovem que me ouve nessa noite. Levante-se, é uma ordem de Deus e um incentivo que eu quero dar para você: não se acomodar e viver uma vida de propósito. Estamos ouvindo esses legados, isso está ressoando ainda nos nossos ouvidos no dia de hoje. Myles Munroe disse: a maior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. Não pare. Dá para você olhar para a pessoa do lado aí e dizer: continua, meu irmão, ainda de máscara como você está, falar: avance. Ei, irmão, honre a Deus, seja fiel, trabalhe, incentive outros a fazerem o mesmo. Quando a gente está fazendo isso, a gente está construindo legados. Você deixa um legado quando você transborda na vida do outro. Você deixa um legado quando você transborda na vida do outro. É necessário a gente transmitir aos que estão à nossa volta conhecimentos, habilidades, os projetos, as experiências, ensiná-los também com as frustrações que tivemos na nossa vida, com as dores, com as lutas que Deus nos permitiu passar, até compartilhar os sonhos. Isso foi o que fez Davi. Versos 11 e 12. E deu Davi a Salomão seu filho a planta do alpendre com as suas casas e as suas tesourarias e os seus cenáculos. Olha Davi transbordando na vida do filho, entregando para ele. E as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório, e também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. Você deixa um legado quando você transborda na vida do outro. Tem gente recebendo tanto, até obeso espiritualmente, mas não entrega nada, não compartilha nada. Construa legados. Como, pastor? Transbordando o que você tem, dando o que você tem, compartilhando o que você tem. Transborde, dê, se entregue, semeie, plante. Deixe esse legado de transbordar na vida do outro. Quem sabe hoje à noite você pode dizer para a pessoa que está do teu lado aí, se você tiver coragem: ei, fica tranquilo, a janta é por minha conta hoje. Oh, glória! Transborda na vida do outro aí, meu irmão. Olha para ele, olha para ela e fala assim: eu vou receber hoje, hein? Hoje eu vou receber. Semeia na terra fértil, transborde na vida do outro. O que é que Deus está te entregando? O que é que Deus está te dando? É para você repartir, para que outros sejam abençoados com aquilo que você tem recebido. Aleluia! Invista honestamente e intencionalmente na vida de alguém. Pense sobre isso. Pense se você tem colocado alguém debaixo da tua asa e tem levado essa pessoa junto com você. Pense nisso, se você tem deixado essas oportunidades passarem. Quarto lugar, você também deixa um legado quando você oferece algo de valor para o outro. Você deixa um legado quando você está disposta a oferecer algo de valor para o outro. Nos versículos 13 até o 19, Davi vai prover uma lista de recursos e seu próprio apoio agora para o filho, para que ele complete a construção do templo. Não vamos ler para ganharmos um pouco mais de tempo, mas você vai ver que ele vai dispensar agora sobre a vida de Salomão ouro, prata, tudo que era necessário para construir todo o santuário, os utensílios da casa de Deus.
ele estava disposto a dar algo de valor, a deixar esse legado na vida do filho. Nós conhecemos a parábola do bom samaritano, registrada em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 30. Depois de o levita ter passado de largo, depois de o sacerdote ter passado de largo, tinha uma pessoa abandonada, precisando de alento, precisando de cuidado, quase à beira da morte. A Bíblia diz que um bom samaritano se aproxima, um desconhecido. E a parábola nos ensina, irmãos, que ele precisou deixar seu dinheiro, ele precisou deixar algo de valor, ele precisou dispor do seu tempo, abandonar, quem sabe, até os seus planos. Estava indo para algum lugar, tinha uma agenda para cumprir, parou tudo, parou o que estava fazendo para cuidar de um desconhecido. E eu pergunto para nós essa noite: você tem impactado a vida das pessoas que estão à sua volta? Porque a religiosidade faz você não perceber a necessidade do outro. Cuidado em se tornar religioso demais. É o que a parábola nos ensina. Foi um levita, passou e viu e não se importou. Estou indo para o ensaio. O sacerdote preocupado, quem sabe, com o sermão, e passou de largo. E as pessoas estão à nossa volta, Um dia alguém estava parado numa escada que dava acesso a um ponto de ônibus. Eu estava longe, estava lá no México. E a gente tinha que cruzar um rio, que era um rio já seco, o rio Santa Catarina, na cidade de Monterrey. Você atravessava pelo rio, era igual a seminarista, né? Sem dinheiro. Atravessava o rio e você pegava uma escadaria e subia até sair na avenida para estar ali no ponto de ônibus para poder ir embora. E quando eu estava subindo pela escada, uma pessoa de cabeça baixa sentada no degrau, no meio do percurso, cabisbaixa, talvez pensando em algo. E eu passei ali no pique, ainda dava esses piques nas escadas. Passei no pique e senti aquele negócio no coração. Eu não sou de ficar falando Deus me disse, né? Eu não sou ficar dizendo Deus me disse, mas nosso espírito fala. Deus confirma. Vai lá, entrega uma mensagem para ele. Vai lá e fala que Deus o ama, que Jesus tem um propósito na vida dele. Que seja o que for que ele está passando, há uma solução em Deus. E o ônibus estava vindo, eu fiquei naquela de Deus, fala, eu pego um ônibus para ir embora. E eu tomei a segunda opção. Nunca tive tanto arrependimento na minha vida em ter pegado o ônibus e não ter perdido o ônibus para poder descer ali naquele degrau e ter falado: olha, o que está acontecendo? Posso orar com você? Posso orar com você? Quando tínhamos o Instituto Canção aqui, uma escola de preparação de adoradores com teologia e música, a gente fez uma dinâmica com os alunos. Pegamos todos os alunos, colocamos dentro do ônibus. Vocês vão entrar aqui, vocês vão descer no ponto final, lá no centro, em frente ali à Universal, na prainha. E vocês vão conversando com as pessoas, vão orando com as pessoas. E Deus vai usar a vida de vocês. Era uma tarefa evangelística. E aí alguns alunos chegaram em mim depois da experiência, chorando, dizendo: pastor, eu não acredito que eu não tive coragem de falar para ninguém de Jesus. Eu não tive coragem de abrir a minha boca e dizer que eu recebi um tesouro tão valioso, que está disponível para todo mundo. Eu não consegui falar. Você deixa um legado quando você está disposto a oferecer algo de valor. E não tem nada mais valioso nesse mundo do que fazer Deus conhecido aos outros através da sua vida, através da sua história, através daquilo que você está disposta a fazer por Ele, por amor a Ele e por amor às pessoas. Não tem idade para isso. Uma pessoa poder lembrar de você e depois dizer assim: ei, foi por causa dele,
foi por causa dela que eu conheci a Cristo, foi por causa dele, foi por causa daquela mensagem, foi por causa daquela visita, foi por causa daquela oração que eu encontrei Jesus. Está disposto a entregar algo de valor para alguém? Está disposto a viver esse legado? Quinto lugar, você deixa um legado quando você está disposto a capacitar alguém. Existe hoje muita gente insegura, existe hoje muita gente sem perspectiva, apenas sobrevivendo, sem esperança. Sem esperança. A gente conversa com essas pessoas, no trabalho você percebe isso toda hora. Perdidas, elas estão perdidas, não sabem o que fazer, sem esperança. E você tem a resposta, você tem a solução. Você carrega dentro de você o maior dos tesouros que precisa ser compartilhado. E é vital que possamos apoiar os que necessitam. Davi disse ao seu filho no verso 20: esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, não temas. Davi estava capacitando Salomão, fala: vem cá, não se esqueça disso, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Ah, quanta gente está precisando ouvir isso, hein? Não pare, não desanime, e você pode fazer isso. E você pode construir esse legado na vida deste homem, dessa mulher que precisa ouvir. Esforça-te, tem bom ânimo, não para, não desista. O Senhor teu Deus não te deixará e não te desamparará. Sexto lugar, você deixa um legado quando lembra a alguém quão precioso ele é, e quando ressalta também a sua identidade em Deus. Você está construindo um legado quando você faz isso, quando você lembra alguém quão precioso ele é, e quando você ressalta a sua identidade em Deus. Às vezes é necessário evidenciar a mão de Deus presente, sustentando a gente, sustentando e apoiando os seus filhos. A gente precisa ouvir isso uma e outra vez. O Senhor está cuidando de você, o Senhor te sustenta. Ei, você é a menina dos olhos do Senhor, você é a máxima criação de Deus. O Deus que cuida das aves do céu, que cuida das flores do campo. Ei, Ele te ama e cuida de você, tem cuidado de você. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E a gente sabe disso. E a identidade de muitos filhos de Deus muitas vezes tem sido apagada, diminuída. Estão minguando, quase à deriva. Sabe como a semente que cai na beira do caminho, lá na parábola do semeador? A mensagem vem, a palavra vem, ele sabe, ele conhece as promessas, mas ela cai na beira do caminho. Na beira do caminho, irmãos, muita gente passa. Na beira do caminho muita gente pisa, a terra fica dura. É a mente desse homem, é a mente dessa mulher, é a mente desse filho de Deus sendo pisoteada pelo mundo, pelas coisas alheias, pela opinião deste século, do Deus desse século. A palavra cai, mas não penetra, não tem transformação. Ou como o filho pródigo, que dissolutamente, irresponsavelmente, ele joga fora todo o trabalho da vida do pai, com a herança que pediu, gastou, mas caindo em si, ele volta para casa. O pai reafirma a sua identidade, fala: você é filho, você é filho, você é filho. Mesmo ele querendo apenas ser um serviçal, mesmo ele querendo apenas um emprego, mesmo ele querendo apenas um trabalho na casa de seu pai, o pai correu e o abraçou e o beijou, diz o texto. O pai vem correndo atrás do filho, é assim.
e coloca uma sandália nos seus pés, uma nova roupa, um anel no dedo e uma festa. A gente está construindo legado quando a gente lembra para as pessoas: ei, você é filho de Deus, você é uma filha de Deus, ei, você é um príncipe do Senhor, você é uma princesa de Jesus. Muita gente não acreditando nisso, muita gente deixando de lado essa verdade. Você está construindo um legado na vida de alguém quando você lembra essa pessoa sobre essas coisas. Você é filho. Quem sabe você mesmo está precisando ouvir hoje, essa noite, bater no peito e dizer: eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho de Deus. E quando você resgata isso, você entende que precisa honrar o Pai. Quando você tem consciência plena disso, você sabe que precisa andar em fidelidade para com seu Deus. Você sabe que precisa andar em uma vida de santidade. Porque querer viver uma vida de santidade é uma amostra que a gente dá para Deus pelo que Ele tem feito por nós. Eu preciso honrar o Senhor. Eu preciso honrar o Senhor com minha palavra, minha atitude, meus pensamentos, meu modo de agir, meu modo de pensar, meu modo de falar. Eu preciso, é uma mostra de gratidão, dizendo: eu recebi tanto. Pecado para os escribas e fariseus era somente a não observância dos mandamentos. Mas pecado, irmãos, é não amar o Pai acima de todas as coisas. Isso é pecado. É não amar o Pai acima de todas as coisas. Não jogue fora tudo o que o Pai já fez por você. Não joga fora. Tem gente que precisa ouvir isso nessa noite, reafirmando no seu coração que você é filho, que você é filha, que você é precioso, que você é importante para Deus. O rei Davi se referiu ao seu filho como a quem só Deus escolheu, reafirmando a sua posição. Quero dizer para a igreja nessa noite: você está vivendo assim, como o filho pródigo? Essa é a noite de você abandonar os porcos, abandonar os porcos, abandonar essa vida que não é sua, abandonar essa vida que não agrada a Deus. O Pai veio atrás de você hoje. Vou dizer de novo: o Pai veio atrás de você hoje, correndo ao seu encontro para te abraçar, para te beijar e falar: filho, senta-te à mesa. Isso é graça. Isso é graça. Você só precisa dar o passo do arrependimento, realinhar e reativar a sua identidade em Deus. E quando a gente lembra isso para os outros, amados, nós estamos construindo legados. Você deixa um legado quando você recorda a próxima geração que há trabalho a fazer. Você constrói legado quando você lembra a próxima geração que há trabalho a fazer. Quantos aqui gostam de trabalhar? Levanta a mão. Porque parece que depois do pecado, trabalho virou um negócio: ai, segunda-feira. Tem até uma dupla de comediantes aqui em Cuiabá que dizia assim: o trabalho danifica o homem. Não, é dignifica o homem, não é danifica o homem. Quem é que gosta de trabalho? Amanhã é segunda-feira. Deus está com você. Portas vão se abrir. Ele vai te abençoar. Aquele que não trabalha, que não coma. Está escrito. Aí, irmã, você está procurando um cara para casar que não tem compromisso. Antes era com a carteirinha azul, ministério, aquele ministério azulzinho do trabalho. Vai, não cai nessa não, irmã. Foge. Foge. Trabalho traz propósito
e bênção para a nossa vida. E Davi disse ao povo, 1 Crônicas 29, 1: ele é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Havia muita coisa para se fazer, havia muito trabalho, e Davi estava deixando o legado, dizendo para o filho: olha, não para, precisa trabalhar muito, e a gente precisa lembrar essa geração: vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando, vamos continuar. Você ouve sempre o pastor Oswaldo dizendo: vamos ganhar alma para Jesus, alma para Jesus, alma para Jesus, vamos saquear o inferno, vamos povoar o céu, vamos falar de Jesus, vamos orar. Trabalho, 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 trabalho. A gente sempre ouviu isso lá em casa: nosso descanso daqui é no céu, vambora, vambora. Aquele sábado de manhã que eu queria dormir até mais tarde, quando dava 6h30, ele chutava a porta do quarto: bora, mutirão na igreja. Eu falei: misericórdia, Jesus, mutirão. E lá nós ia carregando carrinho, tijolo e cimento. Oh, mas está faltando os mutirão de novo aqui, rapaz. Eu queria estar lá só na coordenação, pra cá, lá. Falei: agora é minha vez, né? Também eu já carreguei bastante. Trabalho, bênção, propósito do Senhor para nós. E Davi disse para Salomão: não para. Ei, ajudem ele, a obra é grande. Não é para homens, é para Deus, é para o Senhor nosso Deus. E é necessário a gente ser transparente e autêntico e honesto com você nessa noite, chamando vocês para responsabilidade. Então a gente já está construindo um legado, falando aqui no púlpito, ensinando, admoestando, corrigindo, dizendo: ei, vamos trabalhar. Ei, vocês têm trabalho para fazer. Não se deixe acomodar. Trabalhe com todas as suas forças. Sirva ao Senhor com todas as suas forças. Já ouvimos aqui uma vez nesse púlpito: deixa de ser crente 3S: salvo, sentado e satisfeito. Para com isso, irmão. Vira para o lado, vê se essa pessoa que está aí do lado: crente 3S. Crente 3S: salvo, sentado e satisfeito. Diga assim: misericórdia. Deus me livre. Até o iPhone já está na versão 12 Pro Max, e você aí na versão 3S, raquítico, sem vida, nem atualiza mais, quase inexistente. Esse não é o seu propósito, essa não é a sua vida, essa não é a sua vida, esse não é o seu chamado. Deus não te chamou para ficar sentado. Estou recordando para você que há trabalho a se fazer para Ele, para Ele. Larga de ficar só na Netflix. A tela do meio está arriscada, tanto passar para cima o TikTok, ó. Misericórdia. Nós vamos continuar falando. Fala para o irmão: chega de Free Fire, irmão. Para com isso. Tem casamento aqui quase terminando por causa de Free Fire. Tem que pegar esse camarada, pastor. Free Fire é que nós vamos jogar no C, fogo livre. Queima ele, Jesus. Mas tem um Free Fire do céu vindo para te pegar. Tem trabalho para fazer para Deus. Tem trabalho, tem hora de lazer, claro que tem. Mas não se deixe enganar, irmão. As más conversações corrompem os bons costumes. Você está lá naquele meio, vivendo só naquele meio. Dá uma olhada aí no seu registro de atividade do seu celular e veja qual é o aplicativo que você passa mais tempo. Seu celular fala para você. A vida passa rápido. Nós temos trabalho a fazer para o nosso Deus, para o nosso Senhor. Estamos construindo coisas eternas, eternas.
quando você está espalhando a mensagem do Evangelho, quando você está cuidando de pessoas, são coisas eternas, eternas, que vão redundar em bênçãos para a sua vida, não só aqui, mas na eternidade. Tem galardão para nós, não podemos ficar parados. Esses dias eu tinha 19 anos, estava casando, hoje com 39. Meu Deus, não denuncia não. Usar o seu tempo com sabedoria é edificar um legado eterno. Vou dizer de novo: usar o seu tempo com sabedoria é edificar um legado eterno. Seja responsável com o tempo que Deus está te dando. Seja responsável com as 24 horas que Deus está te dando. Sobretudo, entenda que tudo que você estiver construindo, como disse Davi para Salomão, não é para homens, não é para você, é para o Senhor, o teu Deus. Ei, você tem trabalho a fazer, vem para o meio, vem ser árvore frutífera. E mais uma coisa que eu preciso te dizer, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, não é vão. E tudo que tiver a mão para fazer, como diz Eclesiastes, faze-o conforme as tuas forças. Deixa de ser preguiçoso com a vida, e muito menos com a obra de Deus. Construa esse legado. 8º lugar. Quantos lugares que é, pastor? 24. Brincando. Você constrói um legado quando entende que tudo se trata dele. Você constrói legado quando você entende que tudo se trata dele. Talvez o ponto nevrálgico dessa mensagem. Davi deixou bem claro para o seu filho no versículo 1 do capítulo 29. O templo não era para homens, senão para o Senhor, o seu Deus. Irmãos, apesar do privilégio que a gente tem de receber o chamado do Senhor para sermos seus discípulos, testemunhas fiéis do amor de Deus nessa terra, representantes do Senhor nessa terra, embaixadores do reino, não há mérito nenhum em nós, amém? Não há mérito nenhum em nós, tudo se trata de Jesus. Tudo se trata dele. Paulo disse que ele era privilegiado, e ele dava graças ao Senhor, o seu Deus, por ter o achado fiel, designando-o para o ministério. Não era mérito dele, apesar de ter muitas prerrogativas, muitos pré-requisitos excepcionais para o homem. Ele considerava tudo aquilo como esterco, como lixo. Ele dizia: obrigado, Senhor, o Senhor me achou fiel, designando-me para o ministério. Tudo é por causa dele, porque dele, por ele e para ele. Porque dele é a origem de tudo. Todas as coisas, João 1,3, foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A origem é ele, por ele é caminho, ele é o veículo, ele é o meio a se fazer, a se realizar. Ele é Senhor de todas as coisas. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes a gente abandona o por meio dele, porque a gente vai se crendo muito autossuficiente, e a gente abandona o por meio dele. Você precisa de Jesus. Sua casa e sua família precisam de Jesus. Seu ministério, sua vocação, seus talentos precisam de Jesus. Nossa igreja precisa de Jesus. Nossos cultos precisam de Jesus. Seu casamento precisa de Jesus. Seu namoro, seu noivado precisa de Jesus. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro de tudo. Tudo se trata dele. A gente constrói legado quando a gente lembra essas coisas. Tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é por meio dele. É por meio dele que nós vivemos, que nos movemos. É por meio dele que somos transformados. É por meio dele que há mudança de vida, que há conversão genuína, que há presença manifesta.
É por meio dele que há unção, é por meio dele que há gozo, é por meio dele que há alegria, é por meio dele que há regozijo, é por meio dele que temos contentamento, é por meio dele que nós amamos uns aos outros, somos edificados, confortados, é por meio dele que somos consolados. Tudo é por meio dele. Deixamos um legado quando ensinamos e vivemos essa verdade. Tudo se trata dele e tudo é para ele. Propósito, objetivo, a glória de tudo é ele, porque ele é Senhor de tudo, ele é dono de tudo. Vai dizendo amém. Ele é a razão de tudo, ele é o propósito de tudo. Diga um amém bem forte agora. Você não é o centro do universo. Oh glória. É para ele. O culto aqui é para ele. As canções aqui são para ele. Não gostei dessa música, não é para você. É para ele. Ele é digno, ele é digno, ele é digno, digno. A gente cantou, digno, digno, eternamente digno, digno. É para ele, é para ele, é para ele. Sua vida é para ele. Respira aí. Sua respiração é para ele. Se regozije nisso, irmão. Se regozije nisso. Nem existiríamos se não fosse para ele. Então viva e gaste a sua vida para ele. Você só existe porque ele deseja que você exista. Você acha que você vai falar assim: eu vou existir agora? Você só existe porque ele deseja que você existe. Você foi criado por ele, para ele. E enquanto você não entender isso, sua vida não terá sentido, sua vida não terá propósito, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Em último lugar, você deixa um legado quando você vive confiante por meio da fé. Vive confiante por meio da fé. O rei Davi lembrou Salomão que o projeto estava bem encaminhado, através dos versículos 2 e 3 de 1 Crônicas 29, versos 2 e 3, vai dizer assim: eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e de toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. Verso 3, e ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto já preparei para o santuário. Tudo aquilo que a gente já conversou antes, que Davi já tinha deixado para Salomão. Eu estou dando. Ele vivia confiante, sabendo que o Deus que tinha dado aquela semente para ele podia dar muito mais. Vivia confiante por meio da fé. Aí ele chama o povo. Precisamos lembrar que você não está só nos seus desafios da vida. Olha para o seu lado. Tem guerreiro do seu lado. Tem guerreira do seu lado. Tem gente caminhando com você, para a pátria celestial. É verdade, nós estamos juntos. Você não está só nessa lida. Preciso te lembrar isso. Você pode contar com o apoio daqueles que Deus está levantando para lutar junto com você. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o exército do Deus vivo, nós somos a igreja militante, combatendo o mal, vencendo o pecado, lutando contra tudo que quer nos roubar da nossa vida com Deus. E você agora pode contar com a experiência e provisão dos demais. Você não está sozinho. Você precisa viver nessa confiança. Você precisa se alimentar dessa fé. Porque aquele que começou a boa obra vai completá-la, vai terminá-la, vai acabar, não vai ficar pelo meio do caminho, não tem metade. Ele vai completar.
No versículo 5 ao versículo 9, o rei Davi pergunta para o povo: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Você constrói legado quando vive confiante, vive nessa fé. Confiar implica em dar espaço e descansar no que Deus vai fazer. É entregar o que tem, não só as finanças, mas toda a sua obra. Entregar todos os seus esforços, todas as suas conquistas. Isso é encher a mão, entregar voluntariamente ao Senhor, estar disposto a perder a sua vida para ganhá-la, servindo o seu Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Após convidar o povo para ofertar para a construção do templo, Davi confiou, descansou, e o texto diz que muito se regozijou com a resposta do povo ao contribuir. Davi deixou também um legado de confiança, de fé, sabendo que o Deus que chama é o Deus que capacita, é o Deus que nos mantém de pé. Então, irmãos, trabalhe honrando ao Senhor com tudo que você faz. Ensine, compartilhe, oriente, capacite, leve outros com você, levai as cargas um dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Ofereça seus ombros, seja o suporte, seja a solução na vida de alguém. Para de olhar só para você. Esse é o legado que temos recebido dos heróis da fé, que fizeram tanto para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Aí Hebreus vai dizer: e agora a gente está rodeado dessa grande nuvem de testemunha. Eu falei: e agora vocês vão fazer o que com tudo isso? Nós precisamos honrar tudo que temos recebido, viver nessa fé, viver nessa dinâmica. Eles creram, nós também cremos. Ele vai voltar, nós estamos esperando. Concluindo, deixar um legado não é fácil. Não é produto de inspiração, mas é o esforço de uma vida que, com dedicação inspiradora, quer deixar algo tangível, visível para os outros. Deixar um legado é deixar um coração cheio de tesouros eternos que não se acabam e que nunca estarão em perigo, porque não são nossos, mas sim do Senhor. O maior legado nos deixou o nosso Senhor. O maior legado nos deixou Jesus, com sua fé, com sua obediência, com sua perseverança, com sua humildade, com seu trabalho, com seu serviço, com a sua entrega, com seu amor. Fez tudo isso por mim e por você. Nos deixou isso e disse para a gente: vai, façam a mesma coisa. Façam a mesma coisa. Porque os discípulos perguntaram, Jesus perguntou para eles: olha, quem é o bom aqui da história, na história do bom samaritano? Passou levita, passou... todo mundo respondeu: essa aí está fácil. Essa está fácil. É aquele que ajudou. Jesus olhou para ele e falou: façam, vão e façam a mesma coisa. Apóstolo Pedro, seguindo o legado do mestre, fez a mesma coisa, dizendo, 2 Pedro 1,15: mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Que coisas? Ele vai construindo no capítulo 1 dizendo: ei, vamos viver essa fé em Cristo, vamos dar honra ao Senhor por a gente ter escapado de tamanha condenação. Nós escapamos da corrupção. Ei, vamos acrescentar a nossa fé, e a essa fé virtude, e a virtude ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência a piedade. Aí ele vai dizer no verso 12, um pouquinho antes: não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais. Talvez tenha um monte de coisa que você já ouviu, já sabe. Estou fazendo igual Pedro: ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. Mas nós precisamos lembrar isso a nós mesmos, uma e outra vez, a nossa geração, aos que estão vindo aí depois de nós. Sobretudo, igreja do Senhor, não se esqueça de viver e transmitir o legado de ser feliz,
temendo ao Senhor e se alegrando nos seus mandamentos. Coloca para mim Salmo 112, verso 2, porque tem promessa para quem faz isso. 112, 2 de Salmos. Olha a promessa. Quando você vive esse legado de ser feliz, temendo ao Senhor e se alegrando nos seus mandamentos, a promessa é essa: sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. E não são só promessas para esta vida, mas muito mais na eternidade. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.